Olá! Hoje nós vamos falar de bordados, esse universo de nuances que tanto nos encanta. Os bordados têm histórias muito ricas, cheias de simbologias por conta das crenças que os envolvem. Eles não foram criados pela moda. Eles foram criados pelos núcleos culturais, a fim de compor o vestuário tradicional e regional das diferentes culturas pelo mundo. A arte dos bordados consiste em adicionar elementos de desenho nos diferentes tecidos ou em roupas prontas. Num primeiro momento parece muito simples, mas ele é muito complexo. Cada cor, cada desenho tem uma simbologia e tem um significado. Vamos conhecer agora um pouquinho dessa história, dessas crenças que os envolvem. A base de sustentação de todo esse conteúdo que vou apresentar vem da maior pesquisadora sobre roupa da América, que é a Patricia Heath, e da maior autoridade de bordados do mundo, que é a pesquisadora Sheila Penn. Quem gosta de bordados tem que comprar esse livro de bordados têxteis. É em inglês, mas vale a pena. Ele é considerado o mais completo sobre história e a aplicação dos bordados em trajes folclóricos é muito bem especificado sobre os tradicionais vestuários de diferentes culturas em todo o mundo e tem muitas ilustrações de bordados e também os principais tipos de pontos individualmente e suas origens. Da mesma forma, a obra História Mundial da Roupa, de Patricia Heath, que já está traduzido para o português. Antes é preciso esclarecer que existe uma linha divisória na história do vestuário, que é o nascimento da moda no século XIV. Anterior a esse período, nós tínhamos apenas os vestuários tradicionais das diferentes culturas. A história dos bordados é muito antiga e está vinculado às indumentárias tradicionais. A moda se apropria desses ornamentos e acaba misturando esses elementos, e com isso acaba se perdendo essa originalidade de bordados e de outros tantos ornamentos que nasceu lá nos núcleos culturais. As duas autoras explicam isso com muita propriedade. Portanto, há de se ter cuidado ao dizermos que isso se usava ou isso não se usava. Ou seja, os bordados não surgiram só por beleza. Eles são carregados de significados e como nós representamos uma história, temos que ter cuidado também. De acordo com essas duas pesquisadoras, alguns desenhos aparecem nos trajes europeus e contêm múltiplos significados, que nós herdamos também essas simbologias, principalmente aqueles dos trajes das comunidades rurais, mais isoladas, onde antigas crenças mágico-religiosas ainda são enraizadas. Os bordados servem como proteção. Alguns carregam a crença de que eles evitam que as pessoas sofram algum mal, graças aos seus desenhos protetores na indumentária. Todos os detalhes dos desenhos são importantes, inclusive a localização dele no traje. O posicionamento correto de um bordado é necessário porque os maus espíritos poderiam se aproveitar de qualquer abertura ou borda para atacar o corpo. Por isso, é comum encontrar bordados em golas, mangas, punhos, bolsos e até mesmo em botoeiras. As regiões mais vulneráveis do corpo exigem bordados mais grossos, como peito, ombros, mangas, a região da virilha, acima do coração e no meio das costas. E quando há bordados cobrindo áreas maiores da roupa, observem que o posicionamento não é aleatório. Eles têm uma certa simetria nas suas especificidades. Não são misturados. A mistura só se dá hoje por conta da moda, que não tem compromisso com os trajes tradicionais. Por isso, devemos ter certa atenção ao acompanhar a moda, pois nem tudo o que ela traz é tradicional. De acordo com a história, os desenhos geométricos com origem na mitologia antiga são considerados os mais eficazes, enquanto que os inspirados no mundo animal são os mais poderosos. E tem os da natureza também, que são os mais usuais. Esta túnica branca retrata muito bem essa articulação. Essa branca bordada sob um vestido escuro decorado da região da Bulgária. Mostra que o bordado das mangas apresenta losangos com pontas de gancho e o campo semeado, ambos símbolo da fertilidade, e o motivo se repete na barra. Uma imagem estilizada de uma árvore da vida, a deusa da fertilidade que protegia, mas tem elementos que herdamos sim, por exemplo, a usabilidade por categorias.
Em quase todas as sociedades, a história registra que os bordados mais ricos e elaborados aparecem nas roupas das jovens, especialmente em trajes de casamento. Já pensando na morte, na maior parte do mundo é tradição as pessoas serem enterradas com seus trajes completos, tradicionais oficiais ou nupciais, supostamente para que seus parceiros pudessem reconhecê-los no outro mundo. Quanto às cores dos bordados dessas indumentárias folclóricas, há uma diversidade, porém a mais usada é o vermelho, em razão da sua simbologia. Ainda segundo Sheila Penn, o vermelho é a cor mais poderosa, vibrante e estimulante. Simboliza no bordado o sangue da vida e da morte. Dessa forma, é também ambígua, né? Pois de um lado representa a vida, o fogo, o sol e o poder, do outro o sacrifício e a morte. A história ainda diz que fios e tecidos vermelhos são associados ao culto de espíritos e demônios, à juventude e ao casamento, a talismã e poderes secretos. É a cor predominante nos bordados de roupas tribais e camponesas. Isso tudo são crenças da Idade Antiga e medieval. Não pode ser confundida e ser levada ao pé da letra no contexto atual, ou com a nossa história, porque nós aqui no Sul da América temos as nossas simbologias, as nossas crenças, e isso deve ser levado em conta. Após o nascimento da moda no século XIV, os bordados nas indumentárias tradicionais e folclóricas tornam-se mais decorativas do que tradicional. E o bordado se tornou muito emblemático quando foi utilizado por nobres como demonstração de riqueza, que também já era um costume usado pela igreja no período anterior. Eram representadas principalmente cenas religiosas, como estratégia da igreja. Essa é uma das imagens de trajes religiosos que estão em exposição no Museu do Louvre, que retrata muito bem isso. Todos com fios de ouro. Essas imagens são muito emblemáticas. Essas são roupas dos nobres do século XVIII. E este é o quarto de Maria Antonieta, no século XVIII também, no Palácio de Versalhes, na França. Ele é todo revestido com tecidos bordados, incluindo fios em ouro e prata, de uma flor que se tornou símbolo da rainha, muito usada ainda hoje nas nossas indumentárias. Por isso, falamos tanto que não se deve bordar nem usar tecidos já bordados com fios imitando ouro e prata, pois não faz parte da nossa cultura regional. E tem um único objetivo, que é representar o poder, e o objetivo da nossa indumentária é demonstrar a simplicidade e não o poder desse gaúcho, dessa mulher. Então, quando perguntam se pode ou não usar fios dourados ou prateados, temos que nos voltar para a gênese da nossa história. O que nós queremos com a nossa cultura? Não queremos demonstrar poder. Paixão Cortes alerta muito sobre tudo isso, sobre o cuidado que se tem que ter sobre essas questões regionais. A aplicação desses ornamentos, para que sejam harmônicos, os tamanhos, a localização e essas técnicas de bordados. Em suas pesquisas, ele não encontrou, por exemplo, o ponto cruz, mas sim o ponto cheio. As peças mais emblemáticas bordadas são as chamadas faixas brasileiras e guaiacas também, sendo que na maioria dos casos o bordado circundava por toda a peça. No caso das faixas, chamadas de faixas brasileiras, eram compostas de bordados simples, de distância em distância, com flores silvestres, ramos e etc., sendo que nas pontas das faixas era aplicado franjas e um bordado com destaque maior e monogramas para os dias de festas. Como bem mostra essa imagem do grupo Tropeiros da Tradição, publicada pela revista Manchete em 1960, que é uma reconstituição de Paixão Cortes. Já no livro Gaúcho, ele retrata uma guaiaca bordada e cita que algumas apresentam requintes de pequenas franjas aplicadas aos bordos dos bolsinhos artesanais de couro suave, tela ou camurça. E sobre os bordados registra ele que eram executados com muito carinho pela mulher gaúcha. Eram usados linhas coloridas, flores, ramos, pontos de agulha, ponto cheio também e rococó. Frequentemente eram adornadas com florões de prata ou algumas moedas de ouro, de prata ou mesmo por botões gauchescos, como apresentam essas imagens retiradas do livro Tropeirismo Biriva, também de autoria de Paixão Cortes.
Paixão diz o seguinte também na obra Alinhavos e Chuleiros: é preciso ressaltar o encanto da dama. Ela tem que ter consciência do que está vestindo, inclusive em suas roupas de baixo. O mundo íntimo é tão importante quanto o de fora. A bombachinha, a anágua, as combinações, elas podem e devem ser graciosas. Normalmente a prenda bordava, mas que também não era uma exclusividade da mulher gaúcha, se tornou tradicionais das mulheres mais prendadas. Fernando Assunção, um pesquisador uruguaio, vejam bem, em sua obra Pilchas Crioulas, também retrata a usabilidade dos bordados, principalmente nos trajes masculinos em toda a região platina. Nas camisas masculinas, diz o autor que eram bordados no peito, pescoço e punhos. Eram frequentemente bordados na mesma cor e material da camisa. Já os casacos e faixas também trazem os bordados mais finos, pequenos e coloridos. Ele traz uma riquíssima carta em sua obra de Juan Manuel Blanes, elaborada entre 1860 e 1870, descrevendo por meio inclusive de ilustrações o vestir do gaúcho. Um rico documento. Mas isso no Uruguai e na Argentina. Nós não podemos ficar misturando os costumes. Embora falamos de um mesmo gaúcho, nós precisamos nos atentar para os costumes regionais, para as nossas especificidades regionais. Nós temos mesmo que nos aprofundar ainda mais nas pesquisas de Paixão Cortes. Ele sim fez uma pesquisa de campo aqui na nossa região. É isso, e eu espero ter contribuído.